Bem, estamos aqui em quarentena, saí um pouquinho aqui para fora de casa para fazer esse vídeo. É um vídeo rápido, trazer duas definições quando a gente trabalha com climatologia. São as definições de maritimidade e continentalidade. Você sabe a diferença? Se não sabe, cola aí que eu vou explicar, tá? A maritimidade e continentalidade são dois fatores do clima, tá? A gente sabe que para a definição do clima nós temos fatores e elementos do clima. Os elementos compõem o clima, né, como temperatura, pressão e umidade, e os fatores eles são características de alteração do clima, tá? Maritimidade e continentalidade são dois fatores que podem aí trazer algumas variações para determinados climas, tá? Por exemplo, uma região que está mais próxima ao litoral, ela vai sofrer mais com maritimidade do que com continentalidade. Por quê? O que significa essa maritimidade? Essa maritimidade é uma condição de mantimento das temperaturas em regiões próximas ao litoral. O que significa isso? Significa que no litoral a gente não vai ter tantas variações, tá? Nós não teremos tantas variações de temperatura. Por quê? Porque eu tenho uma grande massa de água, que é o oceano, né? O mar ali próximo, e a água ela absorve o calor durante o dia, tá? Se ela absorve o calor durante o dia, significa que ela vai liberar esse calor durante a noite. Então você tem uma alta temperatura diária. À noite você tem o quê? Você tem a liberação do calor que foi absorvido, melhor dizendo, durante o dia. Então esse fenômeno da maritimidade faz com que você tenha uma baixa amplitude térmica. Eita, deixei uma porta aberta. Vai fazer com que você tenha uma baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura durante o dia. Então, por exemplo, no litoral você vai ter lá uma variação, sei lá, você tem 20 graus de manhã, vai ter 25 graus à tarde. É uma variação bem pequena, tá? Enquanto que, por exemplo, numa região que sofre com a continentalidade, você tem lá 10 graus de manhã, 30 graus à tarde. Então você tem uma variação muito maior. Então a maritimidade ela é o resultado da influência das grandes massas de água sobre as regiões litorâneas principalmente, ou as regiões próximas ao litoral. Então você tem uma absorção, né, desse calor solar durante o dia pela água, né, e a liberação desse calor durante a noite. A água ela absorve o calor de maneira lenta e devolve esse calor de maneira lenta. É por isso que quando você entra, por exemplo, na piscina à noite, a superfície da água ela tá quentinha, tá? Por quê? Porque todo o calor absorvido durante o dia está sendo liberado naquele momento, né, em um certo grau de tempo, lógico, né? Então as regiões litorâneas não têm grandes variações térmicas por conta disso. Outra característica ali, a continentalidade agora, se dá em relação às regiões que estão distantes do litoral. Então, o que significa isso? Significa dizer que uma região que está distante do litoral, ela vai ter uma variação muito maior de temperatura. Por quê? Porque o solo, as rochas, tendem a absorver o calor, mas esse calor ele é absorvido e é devolvido de maneira mais rápida para a atmosfera, né? Para a nossa troposfera. E o que significa? Significa dizer que eu tenho uma grande variação térmica, né? E essa variação térmica ela vai ocorrer ao longo do dia. Então, por exemplo, você tem lá, pode ter 5 graus de manhã, 25 graus à tarde, então você tem uma grande variação térmica. Por quê? Porque a diferença entre a absorção e devolução desse calor para a atmosfera é muito maior do que a que acontece, né, por exemplo, pela água aí do oceano. Então, é por isso que você tem, por exemplo, invernos muito mais rigorosos no hemisfério norte e invernos menos rigorosos no hemisfério sul, porque o hemisfério norte do nosso planeta contém grandes massas de terras emersas, né? Então essas terras emersas elas absorvem e perdem calor numa velocidade superior às grandes massas de água. Por isso que no hemisfério sul as temperaturas são mais elevadas até mesmo durante o inverno, se comparado ao hemisfério norte, tá? Então essa é a dica que eu tinha para vocês. A maritimidade então causa um equilíbrio térmico e uma baixa amplitude térmica em regiões próximas ao litoral, e a maritimidade e a continentalidade ela tende a
trazer uma maior amplitude térmica, porque o solo, as rochas tendem a não absorver esse calor e segurar esse calor como a água tem essa capacidade. Então você tem uma maior amplitude térmica em determinadas regiões, principalmente em regiões mais distantes, né, dos oceanos, ou seja, do litoral. Valeu!